Do Campeonato Brasileiro, minha gente, Flamengo e Palmeiras ainda estão nessa briga. A gente sabe que tudo está muito encaminhado para que o Flamengo consiga confirmar e coroar sua temporada 2025 no Campeonato Brasileiro na quarta-feira, jogo contra o Ceará no Maracanã, com uma festa que vai ser linda da torcida. Depois de tudo que a gente viu na conquista da Libertadores, agora a festa volta a acontecer no Maracanã. Será que teremos mais uma Fla-Folia? Fla-Folia. Esse nome é bom demais, né? Vai dizer. Luiz Carlos Júnior que deu esse nome. Curto. Flamengo que conquistou a Libertadores, pode conquistar o Brasileiro e ainda pode conquistar outras 3 taças no ano. Que loucura isso. Por conta do Intercontinental. O Intercontinental, ele não só aperta demais o calendário e acaba gerando um desgaste ainda maior para o Flamengo, mas vai dar taça. E vai dizer para o Flamengo não brigar por essas taças. De jeito nenhum. Isso é um elenco acostumado a vencer, um elenco vencedor, inclusive. Isso não vai acontecer. Vamos botar a primeira página da tabela de classificação para a gente lembrar ali? Eu acho que ninguém esquece. Mas vamos ver, né? A pontuação de Flamengo e Palmeiras, o que teria que acontecer, então, para o Flamengo confirmar o seu título do Campeonato Brasileiro e o que teria que acontecer para o Palmeiras sonhar e não deixar essa esperança morrer. O Palmeiras tem que vencer os 2 jogos. Isso é indiscutível. Indiscutível. E tem que torcer para que o Flamengo não vença nenhum jogo. E se o Flamengo empatar os 2, também não vai dar. Também não vai dar, também já é campeão brasileiro. O Flamengo tem um ponto importante aí, Joana, que se já confirmar o título na quarta-feira, tem um alívio no planejamento, digamos assim, né? O jogo da última rodada contra o Mirassol, que seria no domingo, tá marcado para o domingo. Sábado. Em caso de título na quarta-feira, passa para o sábado. Isso pode fazer toda a diferença nessa logística do Flamengo, que já tem o Intercontinental. Eu ia mencionar isso, né? Essa informação foi trazida pelo PVC. Aliás, um abraço pro PVC, que está sempre nos prestigiando, grande amigo querido. Grande abraço. E aí eu estava conversando com fontes da CBF essa manhã, falando, então é isso mesmo, já está sacramentado. É importante, porque assim, última rodada do Campeonato Brasileiro, os jogos são no mesmo dia e na mesma hora. É aquela emoção. Se o Flamengo vence o Ceará e conquista o título do Campeonato Brasileiro, não afeta em nada a vida do Mirassol e de nenhum concorrente no Mirassol esse jogo. Portanto, ele poderia mudar para sábado, o que ajudaria muito o Flamengo na sua preparação para a viagem para jogar o Intercontinental. Então, isso é uma informação importante. Acho que é um motivador a mais para o Flamengo dar a raça nesse jogo contra o Ceará. Embora seja um jogo no Maracanã, com todo o clima de festa, é claro que os jogadores apresentam, né, ainda estão voltando de viagem, um jogo desgastante contra o Palmeiras, mas eu tinha trazido essa informação, informação não, né? Uma prévia de informação é que os jogadores do Flamengo, nenhum saiu machucado ou sentindo alguma lesão, e aí hoje pela manhã eu bati um papo, né, com o pessoal do Flamengo, e eles falaram, Joana, ninguém está com qualquer desconforto que seja muscular mínimo. Então, o Felipe Luiz, em teoria, ele pode utilizar a força máxima que ele desejar. A exceção é em relação ao Pedro, que a gente sabe que o Pedro ainda está se recuperando, mas ele vem evoluindo muito bem. Então, para esses jogos do Campeonato Brasileiro, obviamente, o Flamengo não conta com o Pedro. Mas existe ainda assim uma esperança do Pedro viajar e ser utilizado no Intercontinental. Ela é pequena? Ela é muito pequena, mas a cada treino, a cada avaliação, essa possibilidade aumenta um pouquinho. Então é importante também mencionar essa evolução do Pedro e que os jogadores, não só ratificando essa impressão que a gente teve, né, de que o Felipe Luiz tem o elenco todo à disposição, porque ninguém saiu machucado sentindo desconforto, realmente todo mundo já passou por teste, está todo mundo muito bem para esse jogo contra o Ceará. Tem um treino decisivo hoje. Tem alguma informação do Léo Ortiz para essa partida já contra o Ceará? Alguma chance, alguma possibilidade dele voltar ou ainda está naquele processo de recuperação? Está tendo o departamento médico toda a cautela do mundo com o zagueiro? Eu acho que tem uma preocupação ainda, mas eu acho que eu posso bater um papo especificamente sobre o Léo Ortiz depois, para trazer uma informação mais precisa e mais individualizada, mas pelo que eu entendi, ainda existe uma certa preocupação com a condição do Léo Ortiz, né? Porque se ele jogasse, por exemplo, a decisão da Libertadores, seria ainda na base da antecipação, né? Antecipando um processo. Eu acho que para esse jogo com o Ceará ainda é encarado um pouco dessa maneira. Não quer dizer que ele não possa jogar o Mundial, claro que não. Acho que ele está sendo preparado para estar bem 100%.
Mas eu acho que ainda tem o Léo Ortiz talvez ainda exista um cuidado um pouco maior, embora exista a possibilidade dele jogar como titular, sim, contra o Ceará. Mas eu não vou cravar nada, porque eu não tenho informação específica do Léo. A única informação que foi passada para a gente é que, no momento, não existe nenhuma preocupação com nenhum jogador do elenco, ninguém está sentindo nenhum desconforto. Como o Léo está vindo de uma recuperação, o caso dele é um pouquinho diferente. Mas acredito que não tenha problema, não. Talvez um pouco de precaução só. Informação importante, saber que esses jogadores não reclamaram de nenhum problema. Obviamente que o departamento médico ainda nessa terça-feira vai fazer uma avaliação física, O problema deles deve ser falta de sono. Ficaram sem dormir comemorando. Esse deve ser um problema de jogadores, comissão técnica, torcedores. É uma coisa bem generalizada, assim, né? Noites mal dormidas. Mas deixa eu mostrar para vocês a agenda do Flamengo, pra gente também conseguir olhar um pouquinho como vai ser esse final de ano, ainda muito intenso por causa do Intercontinental. Olha ali, a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, então jogo no Maracanã, amanhã contra o Ceará. Na 38ª rodada, Mirassol e Flamengo, ela está marcada para o domingo, 4 da tarde. Se o Flamengo já for campeão na quarta-feira, então pode ser que essa rodada seja antecipada para o sábado, para o Flamengo ter um dia a mais ali na sua organização logística, né? Então, se essa partida... existe uma chance dessa partida ser no sábado, em caso de título amanhã. Aí começa tudo na Copa Intercontinental. Dia 10 tem um jogo Cruz Azul contra o Cruz Azul, 2 da tarde, e depois continua. Se avançar, encara o Pirâmides do Egito e depois pega o PSG num eventual final. Isso o Flamengo tem que vencer, tem que conseguir passar a fase a fase. A boa notícia para o torcedor do Flamengo, obviamente, o torcedor está preocupado com o jogo de quarta-feira, a possibilidade de conquistar o título brasileiro, que não vem já há algum tempo. Mas aquele joguinho ali contra o Cruz Azul, aquele jogo do Intercontinental, o primeiro, que vale taça também, vale o Derby das Américas, o Cruz Azul ele acabou de passar para a semifinal do Campeonato Mexicano. Isso significa que o Cruz Azul vai ter jogo amanhã, quarta-feira, que nem o Flamengo, e no dia 7, pela semifinal do Campeonato Mexicano, tentando alcançar a final do Campeonato Mexicano. Ou seja, o Cruz Azul também vai chegar completamente esgotado para a partida contra o Flamengo. É uma boa notícia, acaba sendo uma boa notícia, sem dúvida. Tem esse desgaste do Flamengo e a notícia importante que a gente recebe agora é que nenhum jogador está se queixando de problema muscular, de dores, então é uma avaliação mesmo de desgaste, como dar uma dosada nessa reta final. Provavelmente, para já garantir o título e dar uma aliviada no planejamento, o Filipe Luís vai com tudo que tem de melhor. E a gente está falando daqueles jogadores que deram a vida também nesse jogo contra o Palmeiras. Tem o Danilo com toda a sua experiência na ausência do Léo Ortiz. Tem o Varela que comeu a bola na decisão da Libertadores, saiu ali da fila, né? Conseguiu ganhar a titularidade, ganhou espaço na equipe do Filipe Luís. Então, também deve ser utilizado e, enfim, tem um time inteiro ali à disposição, podendo dosar uma ou outra peça, daquelas que o Departamento da Fisiologia também pode indicar que está um pouco mais desgastada. Vamos ver esse jogo, então, de amanhã, decisivo contra o Ceará no Maracanã. Assim, contratou vários jogadores bem experientes para... 8 dos titulares com 30 anos ou mais. Isso, exatamente. E os outros, 29, 27, 25. Os 3 que entraram, todos com 29. É um time muito envelhecido, né? E aí, Tim, quando você vai ver os reforços do Palmeiras, né, os caras mais experientes, né, Andreas Pereira, né, ele tem 29 anos. Sim. Né, quer dizer, não chegou nos 30, tem ainda, né, possibilidade de revenda, vamos dizer assim. Né? O Paulinho, que parece que já tem 200 anos, né, porque ele rodou muito, né, o Paulinho surgiu muito cedo. O Paulinho tem 25 anos. A gente nem lembra disso, né? Falta de experiência de Palmeiras é relativo. Claro, bem relativo. Não é um falta de experiência. Sim. É um falta de experiência em comparação com o Flamengo. Desculpa. E talvez um pouquinho... Não, eu que peço. E talvez falta de idade, mais idade do que experiência. Né? Sim, esses são jogadores que já fizeram jogos grandes, mas que ainda são jovens. E a sensação que eu tenho no Flamengo, aí também é uma questão de modelo e de quanto dinheiro você tem para aplicar esse modelo, né? O Flamengo hoje parece ter mais dinheiro em caixa do que o Palmeiras. O dinheiro que você pode desembolsar. Vamos ali contratar o jogador grande. O Palmeiras é mais dependente desse modelo. Isso aí. O Flamengo não está tão interessado nisso. Então, né? Esses jogadores com mais de 30 anos, no momento em que o Flamengo achar que não estão contribuindo,
vai abrir mão deles, deixar o contrato acabar e buscar outro. Sim. Já aconteceu, gente, Davi com Luiz. o Everton Ribeiro, Sim. com o Davi Luiz e com o Gabigol. Né? O Flamengo achou que o custo-benefício do Gabigol já não era o mesmo. Aliás, o substituto do Diego Davi Alves, Luiz é né? o Danilo, né? Com o Diego Alves aconteceu, também. com o Diego Ribas. Os jogadores, olha, vocês foram super importantes, mas está na hora. Né? Então, Até um tá modelo... Obrigado olhando pelos aqui. serviços prestados, toma aqui um relógio de ouro, né? Antigamente se aposentava e ganhava um relógio de ouro. Eu estava Nos olhando Estados aqui, Unidos Barreto. era uma bolsa de golfe. Fala, Vini. O que o Tim acabou de mencionar aqui, se a gente pegar só a escalação titular lá em Lima, no Peru, no final de semana, o Flamengo entrou em campo com uma média de idade de 31 anos. Estou arredondando, porque é 30,9. O Palmeiras, 26. Então, quem puxa essa média do Palmeiras para baixo é o Alan, que tem 21, é o Vitor Roque, que tem 20, mas do restante, todos têm ali 25, 27, 28 anos. Não são caras que começaram ontem. O Flamengo, sim, aí tem uma base toda ela quase, com atletas de 28, 29 e 30 menos, né? 30 abaixo. E os dois times também fazem grandes vendas nas categorias de base. Né? Palmeiras E mais usam do que esse dinheiro. Flamengo. O Palmeiras tem feito mais. Mas também por necessidade. Palmeiras é mais preso de um modelo produzindo para vender e contratando com possibilidade de revender do que Flamengo. Que Mas tem o seguinte, né? De novo, um modelo diferente, né? O modelo do Palmeiras é uma grande vitrine, né? O Abel, por exemplo, dos 30 jogadores, geralmente ele guarda ali umas 10 vagas para jovens. O Flamengo não tem. Não. Então, o jogador que sai do ninho, ele tem muito pouca chance de mostrar o que e se valorizar dentro do Flamengo. Ele precisa sair antes, porque não tem espaço. O Matheus França, que foi visto como uma joia, né? Mas teve muito poucas oportunidades para jogar jogos grandes com o Flamengo. Aí ele foi vendido com muito pouco bagagem. E voltou a empate por causa disso. Também as lesões já atrapalharam, mas ele não estava pronto para o novo desafio, porque os jogos grandes com o Flamengo ele fez poucos. E, curiosamente, agora o Flamengo tem um treinador que passou pelas divisões de base. Né? Então, seria a pessoa mais apropriada para fazer essa transição. Né? Tem que ganhar hoje. Eles vão errar. Eles vão ser irregulares. Não tem condições. E o torcedor do Flamengo vai vê-los muito mais no Campeonato Carioca. Vai ser... Eu não sei como é que vai funcionar isso com a mudança de calendário. A gente vai começar a observar a partir de 2026, né? O que vai ser feito, se vai ser mais, se vai ser menos, enfim. Mas tem sido o espaço para jogadores jovens. Acontece no Palmeiras também, né, Vini? Mas tem um espaço, como o Serginho e o Tim disseram, um espaço um pouquinho maior para eles no time titular, né? O Tim tocou num ponto aí, o Palmeiras precisa dessas vendas, né, de atletas da base até para chegar próximo do que é a receita do Flamengo. O Flamengo sem as vendas tem uma receita que é assustadora para o futebol brasileiro. E o Palmeiras só chega perto disso, não dá nem para falar que chega perto, mas só se aproxima por causa dessas vendas. Né? Se hoje o Palmeiras está nesse patamar, porque o Palmeiras não ganha isso de direitos de transmissão e tudo mais. O Palmeiras só se aproxima por conta dessas vendas. Então hoje o Palmeiras precisa fazer esse dinheiro girar com atletas que vêm da academia de futebol. E muito por conta disso o Abel é incentivado. Ele é um cara que gosta de trabalhar com a base desde sempre. É assim que ele trabalha desde Portugal, desde o Braga B, mas no Palmeiras ele é incentivado. Há uma meta, inclusive. Aquela tentação forte de, num fim de temporada em que um está ganhando, o outro não, apontar para um e dizer esse é o método certo, esse é o método errado. Mas é só o Flamengo que é capaz de ter um modelo de Flamengo. É verdade. Não adianta alguém imitar. Mas, por exemplo, no método do Flamengo, tem algo que a gente já costuma criticar aqui, né, normalmente, que é a troca excessiva de treinadores. O Felipe Luiz é o 9º técnico do período Abel Ferreira. Quando o Abel ganhou do Renato Gaúcho na final da Libertadores, mudar de técnico é o que está errado. Né? O Flamengo continuou mudando de técnico e ganhou. O que também não quer dizer que mudar de técnico é o que é o certo. Né? No futebol é uma conjunção de fatores, de várias decisões. Agora, o que Flamengo e Palmeiras estão mostrando com o dinheiro em caixa pode se errar mais. Quem não tem dinheiro em caixa não pode se dar o luxo de cometer um errinho porque vai pagar caro.
né? Quem tem uma situação e dinheiro em caixa, que eu digo, não estou tratando aqui como se fosse privilégio. Os dois têm uma situação financeira estabilizada pelo que seus dirigentes anteriores e atuais fizeram e fazem de certo, né? Então, tem esse dinheiro para gastar e gastam. Às vezes, né? Às vezes bem, às vezes nem tanto, mas estão lá em cima disputando tudo, né? E essa realmente é uma temporada assim, meio que de consolidação desse domínio, né? Só a Copa do Brasil é que vai ter um campeão diferente dos dois, né? Que vai sair dessa disputa direta. Bom, falta mostrar alguma arte ainda para a gente encerrar com o Vini ou já é hora de seguir em frente? Vini Bueno, muito obrigado pela participação na redação, só isso que faltava. Tem só uma agenda do Flamengo aqui para a gente mostrar, né? O que vai ser essa maratona. É assustador isso aí, olha! Amanhã tem o jogo que pode ser o do título. E, na verdade, está todo mundo muito focado no Flamengo, evidentemente, para que seja. Porque é no Maracanã, é com a torcida, te dá a oportunidade de comemorar 2 títulos de uma vez. É a oportunidade de poupar os titulares contra a Mirassol. E isso também. Só falta combinar com o Ceará. Está indo para lá para garantir vaga na Série A do Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo for campeão, deve ir para o sábado, né? O jogo contra o Mirassol. Esse jogo do Mirassol pode ser puxado para o sábado. Fica mais fácil ainda se o Mirassol já garantir a vaga direta na fase de grupos nessa rodada, porque também não, né? Não, fica mais difícil de os outros reclamarem, né? Os outros envolvidos. Aí tem o Derby das Américas, que é como está chamada o primeiro desafio do Flamengo na Copa Intercontinental. Vai enfrentar o Cruz Azul do México. A imprensa mexicana diz que está em vantagem abismal sobre o Flamengo, por causa da loucura que é o calendário. Lembrando o que aconteceu com o Botafogo ano passado. Exatamente. Que foi uma loucura. E o Botafogo chegou a esse jogo, que seria o do Mirassol, ainda precisando garantir o título. Em vantagem e tal, mas precisando do resultado. Foi contra o Inter, não foi? O último jogo. O Botafogo garantiu o título e embarcou para... São Paulo. Foi contra o São Paulo. Acho que a sequência foi Inter e São Paulo. E depois do Derby das Américas, se o Flamengo vencer, né? 3 dias depois, está tudo pulando de 3... Não, 4 dias de quarta até domingo, pode ter uma diferença aí, pode ser 3 dias até sábado, né? Aí 4 para poder viajar. Agora é o seguinte, né? Depois de 3 em 3, ó. Aí depois 4 também. Bom, são quantas semanas aí? De quarta, dia 3, 2 semanas, 5 jogos. Mas dessa vez o calendário do Cruz Azul, ele realmente inverte um pouco as coisas, né? Só para destacar para quem não reconheceu o escudinho ali do Pirâmides, né? Que já está classificado para enfrentar o vencedor do Derby das Américas, no que é a semifinal, né? Chama Copa Challenger, mas é a semifinal do Intercontinental. E o PSG lá esperando quem chegar. Então, eu acho que 2 coisas. Primeiro, né, dessa vez inverteu, né, o Cruz Azul, eu acho que está numa situação pior do que a do Flamengo, porque está disputando semifinal, né, de campeonato mexicano, então vai chegar provavelmente mais cansado que o Flamengo dessa vez, né, um pouquinho mais, né. E o outro detalhe é essa então história... a vantagem abismal, deixa eu ver aqui o que é. Vai. Não, pode ser... número de jogos na temporada. Na temporada, eu sei, mas... 54 para o Cruz Azul, 76 para o Flamengo, nesse encontro. Mas realmente não está levando em conta o esforço que cada time está fazendo agora. Específico agora, né? O cansaço mais imediato. E eu acho tão estranho, eu não sei, eu acho que todo mundo aceitou tão passivamente isso, do PSG fazer um jogo. E o candidato ao título tem que fazer 3 jogos ali, né? Então, mas a inversão maior é essa, né? O PSG está hoje em meio de temporada, é isso? Sim. Meio de temporada. Quase que um vira-latismo. E vai fazer um joguinho só. Que está tudo normal. Para mim isso é muito anormal. Isso foi o preço para o Mundial de Clubes, claro. Né? Troca-troca. Fisicamente, o PSG se enfrentar ao Flamengo. Então, pensando aqui no Flamengo, né? Que é fazendo a projeção da possibilidade de um clube brasileiro. Vai pegar o Flamengo no seu 78º jogo da temporada. Eu não sei quantos tem o PSG, certamente é menos do que isso. Terá feito uma viagem mais curta, né? Jogo no Catar, e em meio de temporada. Vantagens físicas aí muito grandes, além de toda a diferença técnica que existe hoje entre clubes europeus e brasileiros. Ela foi questionada na Copa do Mundo, mas em outra situação.
né? Agora, com tudo a favor Quem chegou no do final? PSG. Quem chegou na final foram 2 clubes europeus. Tivemos um brasileiro entre os 4 semifinalistas. Bom, Para falar da logística que o Flamengo está preparando, né, minha amiga? Bem-vinda ao Taon, porque o Flamengo pode ser campeão na quarta-feira contra o Ceará. E a gente vai falar, né, da ideia de time do Felipe Luiz para essa partida. E dependendo do resultado, dá para poupar todo mundo para um jogo contra o Mirassol no final de semana. É bem isso, Joana. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Esse é um cenário, né? Um dos cenários possíveis que o Flamengo já está estudando, trabalhando ainda. Claro, não há um planejamento definido, bem certinho para o Intercontinental, porque tudo vai ficar mais simples dependendo do resultado do jogo desta quarta-feira contra o Ceará, né? Se o Flamengo for campeão, então pode já focar totalmente no Intercontinental, de repente viajar até antes do fim do Brasileiro, porque na última rodada contra o Mirassol no domingo, o Flamengo pode escalar aí um time alternativo, né, com jovens da base, jogadores que foram pouco utilizados ao longo da temporada. Então esse é sim um cenário possível. Mas claro, tudo vai depender de como vai ser o resultado deste jogo de amanhã. Lembrando que o Flamengo estreia no Intercontinental na quarta-feira que vem, dia 10, contra o Cruz Azul do México. Então amanhã é um jogo importante não só para decidir esse planejamento do Intercontinental, claro, mas como a gente vem falando, jogo importantíssimo porque vale o título de campeão brasileiro, porque se o Flamengo vencer o Ceará amanhã no Maracanã, aí o Flamengo chega a uma pontuação de 78 pontos. Com isso, Palmeiras, segundo colocado, que tem 70 pontos, não consegue alcançar o Flamengo. E aí o Flamengo ergue a taça de campeão brasileiro, mais uma taça, né? 2 em menos de uma semana. Então o Flamengo está trabalhando focadíssimo para já acabar com isso logo amanhã. Inclusive, a equipe do técnico Felipe Luiz vai fazer logo mais às 3h30 o último treino de preparação para esse jogo. A gente acredita que o Felipe Luiz deve escalar força máxima, tá? Como ele não teve nenhuma baixa na final da Libertadores, nenhum jogador machucado, ou ele vai usar esse treino de hoje com o elenco completo para, a partir das informações recebidas pelo departamento médico, também entender quais jogadores têm melhores condições e com isso decidir o time titular. Há uma dúvida mesmo com relação ao zagueiro Léo Ortiz. O Ortiz está recuperado da lesão no tornozelo, foi relacionado para a final da Libertadores, não entrou em campo. Então seria uma dúvida com relação aí ao Ortiz. E o Flamengo, enquanto está aí focado, né, no Brasileirão, nesse jogo importante de amanhã, também pensando nas possibilidades de planejamento para o Intercontinental, a gente tem apurações dos nossos colegas do GE. Globo que mostram como a diretoria está trabalhando, pensando em 2026, pensando também em reforços, né? Então, 2 posições são importantes em termos de reforços para o ano que vem para a diretoria do Flamengo, tá? Goleiro e zagueiro, já tem conversas em andamento. Mas a ideia do Flamengo é para a próxima janela fazer aí contratações pontuais de reforços. A ideia também é manter a base do time, então assim, segurar os jogadores que foram mais importantes para o elenco neste ano, para as conquistas, né, até então. Então, a princípio, o planejamento geral envolve a contratação de 3 a 4 nomes, maioria para o ataque, mas tem conversas então, Joana, pensando aí em goleiro e também zagueiro. O Flamengo já está pensando no planejamento, né? Fez contratações muito importantes esse ano, todo mundo, que foi fundamental, inclusive, para esse título da Libertadores e possivelmente o título do Campeonato Brasileiro também. E ficou uma coisa para a gente entender do Léo Ortiz. Léo Ortiz vai ter esse cuidado mesmo, né Ana? Não temos certeza se ele vai ser titular exatamente pelo cuidado que o Flamengo está tendo com ele. Exatamente. É uma dúvida mesmo se o Flamengo vai pensar em colocá-lo mais para o Intercontinental ou se vai, né, se vai segurar por agora ou se vai realmente já colocá-lo para esse jogo do Brasileirão. Até porque, né, a outra opção é o Danilo, o herói, né, do título da Libertadores. Não tá ruim. O Léo Ortiz veio como titular ao longo da temporada, mas o Danilo sempre muito pontual, né, fazendo um excelente trabalho em campo também. Digamos que não tá ruim não, né? Não tá ruim, não. Muito obrigada, Ana Flávia Nunes, trazendo então as novidades do Flamengo, que vai fazer um treino importante para entender também que time que estará disponível. Lembrando que Felipe Luiz, para sorte do Felipe Luiz, não tem nenhum desfalque, a não ser o Pedro, que está em recuperação ainda. Vamos voltar aqui para São Paulo. Vamos pro... Então foi isso, nação. Foi mais um corte aqui do Sport TV News, da redação Sport TV do Taon. Aqui as notícias principais do Flamengo na parte dessa manhã. Agora que ganhamos depois a Libertadores, né, em cima daquele jogo memorável em cima do Palmeiras. Agora a gente vai com tudo pro jogo contra o Ceará, para carimbar a nossa faixa,
botar mais um título na nossa galeria, ganhar esse brasileiro, vai ser Enéia, né, do brasileiro. E também vimos aqui também o caminho do Mundial da Taça Intercontinental. Pegando agora o Cruz Azul no dia 7, depois no dia 10, passando do Cruz Azul pegando Pirâmides, e no dia 17 pegando o PSG, se eu não me engano, acho que é dia 13 pega o Pirâmides e dia 17 pega o PSG. Então essas foram os cortes dos programas, dos principais programas esportivos desta manhã. E mais tarde voltamos com mais notícias. Se inscreva no canal, compartilha com seu amigo, com seu colega, amigo rubro-negro, pra gente crescer cada vez mais, tá bom? Grande abraço, galera. Tchau.